seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a esse canal. Aqui nesse vídeo eu vou te falar como ingressar na profissão social media em 2025. Eu sou Bruna Monteiro, eu tenho 7 anos de mercado, sou dona de agência, já atendi mais de 1000 alunos e tenho certeza que eu posso te ajudar com a minha experiência. A primeira coisa é você entender que você não precisa de equipamentos caros, anos de experiência, uma formação em marketing, publicidade, propaganda, para poder começar na profissão social media. Eu mesma comecei no quarto, na casa dos meus pais, apenas com o computador quebrado, sem cenário, sem nada, sem muitos equipamentos, sem clientes que pagavam bem, e tô aqui hoje me vendo dessa profissão há exatos 7 anos. Então é completamente possível você fazer o mesmo. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos para você poder ingressar na profissão social media neste ano de 2025 e aproveitar um dos melhores anos do nosso mercado. A primeira coisa é entender o que faz um social media e por que 2025 é um dos melhores anos para poder ingressar. E é o que eu vou te explicar agora. Um social media, ele não é só a pessoa que posta nas redes sociais. Ele cria estratégias de marketing para amplificar a voz, a marca, os objetivos daquele cliente de fato. Então, se um cliente chega para você e fala assim: olha, o meu objetivo é posicionar a minha marca nas redes sociais de forma que as pessoas entendam que eu também sou um concorrente de mercado, que eu quero buscar mais clientes e que principalmente eu tenho uma abordagem diferente, um diferencial. Então, quando o cliente traz essa demanda para você, você analisa todo o material que ele tem, você analisa o mercado e cria uma estratégia para poder, de fato, comunicar aquilo que a marca tem internamente e externamente. Consequentemente, isso vai gerar mais vendas, visibilidade, demanda, tudo isso. Nós não somos responsáveis por vender diretamente para o cliente. É claro que o nosso trabalho, ele gera a demanda, mas o fechamento vai depender muito de outros fatores que não são apenas a forma como você vai gerenciar essa rede social. Então você pode atuar em diversas plataformas, inclusive é o que eu te recomendo, porque normalmente as pessoas começam no Instagram e elas querem ficar somente no Instagram, e isso é um grande erro. O ideal é que você vá pro YouTube, TikTok, LinkedIn, Pinterest, que você seja um social media 360, que domina outras redes sociais também. Isso vai te fazer colocar mais dinheiro no bolso e vai fazer com que o seu cliente sinta mais confiança em você. Pensa bem, imagina o seu cliente chega, você entende de Instagram, por exemplo, mas ele fala assim: eu também queria fazer YouTube. E aí você fala: eu não faço YouTube. E aí ele encontra um profissional que faz os dois, por exemplo. É claro que ele vai pesar, isso vai pesar na decisão dele de fechar com você. Ele vai pensar 2 vezes antes de fechar com você ou fechar com um profissional que vai atender ele em outras redes também. Então, por isso é importante você entender que a nossa profissão, ela também demanda que a gente entenda de redes sociais como um todo. Você não precisa ser uma pessoa que domina diversos tipos de edições diferentes, uma pessoa que sabe mexer em todo tipo de Photoshop, de Canva, que sabe tudo sobre o algoritmo. Não é isso que um social media faz. O social media é um estrategista de rede social. Você precisa dominar estratégia, você precisa estar antenado em estratégias de mercado, enfim, como o comportamento das pessoas está diante daquele mercado do seu cliente. Isso sim é importante. E é claro que com o tempo você vai se aperfeiçoar muito mais em relação a isso. Agora, por que 2025 é um ano que pode ser a grande oportunidade de você ingressar de fato na carreira como social media? Porque com o passar dos últimos anos, nunca se esteve tão latente nas pessoas a ideia de que sim, é preciso estar na rede social. Hoje em dia, dificilmente alguém abre um negócio e pensa assim: não, só vou abrir aqui e não vou divulgar pra ninguém. A primeira coisa que as pessoas pensam é: eu vou abrir esse negócio, eu vou criar um Instagram, eu vou criar um TikTok, eu vou criar um LinkedIn, eu vou de alguma forma divulgar esse trabalho nas redes sociais. Nem que essa pessoa pense, sei lá, em divulgar no WhatsApp. Ela vai querer divulgar o trabalho dela nas redes sociais. Então já se entendeu que negócios funcionam e vendem mais quando eles estão posicionados nas redes sociais. Então, quando eu comecei há 7 anos atrás, as pessoas não tinham esse nível de consciência. Era muito mais difícil eu convencer um cliente ou abordar um cliente do que é hoje em dia. Então, hoje em dia é muito mais simples de você conquistar clientes e você se destacar no mercado se você entregar uma boa estratégia. E o segundo passo é: Bruna, o que de fato eu deveria estudar para me tornar um social media de fato que gera resultado para o meu cliente em 2025? A primeira coisa é: comece a entender sobre marketing de conteúdo. Ela é a base do nosso negócio. O marketing de conteúdo é o que vai ligar
o seu cliente ao cliente dele e é a ponte para você poder gerar esse resultado. Então, entenda o comportamento de consumo. Por exemplo, o vídeo que vai no TikTok, o roteiro de TikTok, os conteúdos do TikTok não são os mesmos que vão funcionar no Instagram. E isso tem um motivo. O comportamento de consumo de cada usuário na plataforma é diferente. Às vezes pode ser o mesmo usuário, mas a forma como você se comporta no Instagram é diferente da forma como você se comporta no TikTok. Então, é preciso entender, sim, um pouco de marketing nesse sentido para que você consiga ingressar na profissão. Então, eu começaria estudando. Tem vários vídeos no YouTube, como esse, por exemplo, que você está assistindo, que você pode começar a entender um pouquinho mais sobre cada plataforma, sobre o marketing de cada plataforma e ter como essência a base, que é o marketing de conteúdo, que é onde a gente vai trabalhar exatamente, a nossa ferramenta de trabalho exatamente para poder gerar resultado para o cliente. Então, eu gosto muito de explicar, por exemplo, o conceito de topo, meio e fundo de funil, né? Então, quando a gente vai pensar numa estratégia de conteúdo, por exemplo, a gente vai pensar no topo, que é atração. Então, são esses vídeos, por exemplo, que a gente compartilha no TikTok, no Instagram, que são vídeos curtos. Normalmente, eles são vídeos de atração. Então, são vídeos com um conteúdo rápido, muitas vezes um pouco mais raso, só para poder atrair as pessoas. Meme, normalmente, é um conteúdo de atração. Agora, meio de funil é quando eu falo para você que eu levanto um problema que talvez você achava que você não tivesse. Quando eu te digo, você dorme pouco porque você usa muita tela, você pensa, nossa, realmente, será que tem uma coisa a ver com a outra? E aí eu faço um carrossel, por exemplo, explicando como isso acontece. Isso é um meio de funil, tá? E o fundo do funil é onde a gente vai gerar venda direta, onde a gente vai, de fato, mostrar para aquele cliente que tem uma solução e que o seu cliente, o produto do seu cliente é a solução para aquilo. Então, vamos pensar num exemplo até mais simples. Quando a gente fala, por exemplo, de uma loja de doce. Uma coisa é eu falar sobre como o doce é criado, o storytelling do doce, e outra coisa é eu falar que naquela semana a gente está tendo uma oferta especial para doces de alguma, sei lá, festa junina, por exemplo. A gente tá na época de festa junina. Essa semana é a semana da festa junina, então nós vamos ter doces especiais de festa junina. Então vamos supor que antes, na estratégia, eu vim dizendo como os doces de festa junina surgiram, como eles impactam na nossa sociedade no sentido da cultura do Brasil, tudo isso, e aí depois eu faço uma oferta direta. Então eu vim preparando esse público nas etapas do funil. Isso é um funil de conteúdo, que é algo que a gente vai trabalhar bastante também. Essa é a estratégia de funil de conteúdo, que é a nossa principal ferramenta, que infelizmente muitos profissionais de marketing não utilizam ou usam de forma muito amadora, e o que faz de fato esse social media é um social media que cobra barato, um social media que não é reconhecido no mercado, porque ele não entende o básico de uma estratégia, que é o marketing de conteúdo, que vai ser tão importante para a gente conseguir entregar resultado para esse cliente. E o terceiro passo é você praticar de fato. É muito importante que tudo que você esteja estudando, absorvendo, você pratique. Então você pode pegar alguém do seu convívio para poder praticar, alguém que tem um empreendimento, alguém que pode até ser uma pessoa que seja uma blogueira, uma amiga, enfim, alguém que você tenha contato, que vai de fato te ajudar, né, a colocar tudo aquilo em prática, que vai fechar esse firmamento aí com você, de que a pessoa vai aplicar e vai te dar um feedback de volta para você poder começar a construir o seu portfólio. Eu faria uma segunda coisa também, tá? Dica extra aqui pra vocês. Eu faria o meu perfil em paralelo, porque um social media que faz o próprio perfil, a chance dele alcançar clientes, despertar interesse nas pessoas é muito maior do que um social media que só fica escondido nos bastidores, principalmente se você tá começando agora. Então eu faria dessa forma. Isso já é inclusive o terceiro passo, que é a criação de portfólio. Então o seu portfólio você pode começar sim, fazendo com clientes do seu convívio, que você pode cobrar um valor simbólico, ou então fazer um primeiro completamente gratuito. Eu sou mais a favor de você cobrar um valor simbólico. As pessoas normalmente não valorizam aquilo que é de graça. Por exemplo, nesse vídeo muita gente já deve ter saído, mas talvez se você tivesse pago por esse conteúdo, você iria assistir até o final. Porque não significa que só porque é gratuito é ruim. Mas as pessoas, infelizmente, têm essa questão de que, só porque é gratuito eu não vou dar valor, né? E isso pode acontecer, infelizmente, com o seu trabalho também. Então eu faria dessa forma, eu faria um portfólio com um valor simbólico ali, só para poder a pessoa valorizar o seu trabalho. E aí você diz que você tá começando, que você tá criando um portfólio e pede para essa pessoa firmar que realmente ela quer levar as redes sociais dela a sério e fazer um compromisso com você. O quarto passo é entender que você precisa focar naquilo que de fato vai te trazer resultado inicialmente. Vamos supor que você tem uma
habilidade já característica sua. Bruna, eu sou formada em meio ambiente, ou então eu tenho habilidade com vídeos, enfim. Se você tem algumas habilidades específicas, use essas habilidades ao seu favor na profissão social media. Eu, por exemplo, a minha formação original é como atriz, então eu me destaquei muito criando roteiros para os meus clientes, criando conteúdo, porque eu sempre escrevi muito como atriz, eu tinha muitas ideias. Então isso me ajudou bastante na profissão. Agora, eu tenho alunas, por exemplo, que, eu gravo vídeo muito bem. Foram mais para a área de social media story maker, que eu crio os roteiros e eu também gravo o roteiro com o cliente. Ou então foram mais, eu sou do meio ambiente, então eu vou atender mais clientes para esse segmento, porque eu vou ter mais facilidade. Então também é uma opção. Observe quais talentos naturais você tem, quais áreas de formação talvez você tenha, né, que vai facilitar esse processo. Então é muito importante escrever aí todas as habilidades que normalmente as pessoas falam pra você. Nossa, você faz isso muito bem, você é muito boa nisso, você é muito bom nisso. Enfim, isso é muito importante também você ter essa clareza, tá? De quais são essas áreas que você tem mais facilidade, porque vão te ajudar a ingressar na profissão social media, independente do nicho que você for escolher. Claro, você pode atender todos os nichos, mas você, independente do nicho, você vai precisar de estratégia de rede social. Mas se você for atuar no nicho que você tem mais intimidade, essa estratégia vai ser mais simples de ser executada. E o quinto passo que muitos social medias erram ao ingressar na profissão é entender que você não é um faz-tudo. Você não é editor de vídeo, você não é designer, você não é suporte do cliente. É claro que, inicialmente, Bruna, eu tenho habilidade com designer, eu acho que vai ser mais fácil também oferecer para o cliente. Ok, mas a longo prazo, conforme você for crescendo, e como eu sempre falo, a gente precisa enxergar a carreira de social media como um negócio. Hoje na minha empresa, eu tenho mais de 20 clientes ativos. Imagina se eu fizesse tudo. Eu faço design, eu edito vídeo, eu faço suporte. Eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Eu tive que delegar outras coisas, eu tive que abrir mão de algumas coisas, e eu tive que entender que a minha posição é como estrategista, e não como alguém que vai fazer de tudo pro cliente. E quando você entende isso, você vai crescer mais rápido, de forma mais consistente, e com certeza vai lucrar muito mais. E por favor, não cobre 500, 400, 300 reais como social media. Eu cometi esse erro no início e hoje o mercado é bem diferente de quando eu comecei. Então, para você começar, você pode já startar com contratos de 1.000, 1.300, 1.500 reais. Você quer saber mais sobre esse mercado de social media? Vai lá no meu perfil no Instagram que eu tenho muito conteúdo sobre isso também. Vou deixar aqui embaixo, @brunamonteiro__. Na descrição do vídeo também tá. Lá eu entrego tudo que você precisa sobre precificação, sobre como ingressar também de outras formas na profissão, sobre story maker também, se você tem interesse nesse assunto. Enfim, tem muito conteúdo por lá, e onde eu compartilho também os bastidores do meu dia a dia como dona de agência, mentora, enfim, tudo isso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever, por favor, e deixar seu comentário aqui. Um beijo, até o próximo!